Bom dia, pessoas maravilhindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja que hora for que você apertar o play desse canal. Para vocês, meninas, que me acompanham, né? Que vê meus vídeos, que comenta no zap, um beijão, um abração para você. Deus continue abençoando você. Deus abençoe toda a sua vida, todo momento, todo instante. Eu vim prestar um esclarecimento e contar um testemunho para vocês, né? Não é um testemunho assim muito agradável, mas que vai fazer com que você entenda que você pode perder a bênção que o Senhor tem para você se você insistir em não confiar em Deus. Infelizmente isso pode acontecer. Deus volta atrás naquilo que ele faz? Não, de forma alguma. Mas nós temos a capacidade, né, de impedir que as bênçãos do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Mas voltando no assunto de ontem eu falei a respeito do rapaz, né, que tinha câncer no reto e que nós fizemos a 7 unção com óleo, mas não foram nós as intercessoras, não. Foram os homens. Foi 2 obreiros que ia e ungia ele no local da enfermidade dele. Entendeu? Então, ele estava muito debilitado, mas muito debilitado. Quando a primeira vez que eu o vi, era realmente uma caveira em cima de uma cama de hospital, no meio da sala dele, porque realmente a situação dele era tão grave que ele estava em casa esperando a morte e o Senhor o curou. Entendeu? Ele recebeu 7 unção, ele creu, ele foi um rapaz um rapaz muito guerreiro, né? E eu vou falar para vocês, gente, sabe, a gente sempre orava antes de ir para lá, a gente orava, consagrava, jejuava por ele, intercedia por ele, né? Mas o mau cheiro era, eu não vou dizer insuportável, porque a gente, com a nossa presença, ele se animava muito. Então a gente, além de ir, levar uma palavra de fé, fazer oração, a gente também ficava ali conversando com eles, sabe? E eu tiro, sabe? Eu tiro as minhas tranças, que eu amo tanto, para as intercessoras. Mulheres íntegras, sabe? Nenhuma delas reclamava do mau cheiro, do fedor que tava, sabe? Às vezes ele ficava tão constrangido que ele falava assim, ó, tá fedendo, né? Tá fedendo muito, né? Eu falei assim, não se preocupe, né? Porque eu não ia falar com ele, não, tá cheirando, não. Mas também eu falava com ele, não se preocupe. Eu já passei por isso e nós estamos aqui, junto com você, para que você consiga reverter esse quadro em o nome do Senhor Jesus, ok? Como vocês sabem, eu gravo os vídeos e eu não sei editar e tudo, então do jeito que eu gravo aqui, ele vai. Então depois que eu vejo, que eu vejo algumas coisas, né, gente? Algumas falhas, porque quando você edita um vídeo, eu acredito que você pode tirar as partes que não for conveniente, o que não é o meu caso, né? Eu gravo e eu envio os vídeos da maneira que eu gravei. Então, alguma coisa, qualquer dúvida, você pode fazer como a Maravilinda, me escrever no zap, que eu estou aqui para responder as suas dúvidas, ok? Outra coisa que me foi perguntado, você só usa pomada minâncora, vaselina e glicerina? Sim. Uso também como primer, debaixo da maquiagem eu uso a vaselina, eu uso em todo o colo, entendeu? Em todo o colo. Então, assim, faz efeito pra mim, as pessoas têm a mania de falar assim, ó, a cor preta é difícil de envelhecer, a pessoa morena, preta, né? Que no meu caso, minha cor é preta, né? Eu não acho, gente. Eu conheço pessoas de pele branca que têm uma pele excelente, né? O que ajuda a nossa pele é realmente ela tá bem hidratada, você tomar muita água e outra coisa, né? O fato da minha pele ser tão boa, né?
A glicerina, a aminâncora, a vaselina ajuda? Com certeza ajuda, né? Mas eu não bebo, eu não fumo. Eu acredito que isso também é um fator benéfico para mim, né? Porque eu não... a nicotina, eu sei que ela envelhece muito. Então, se porventura, eu não estou julgando você, tá? Se porventura você bebe, você fuma, dá uma revisada nisso, né? Porque além de ser bom para sua saúde, né? A sua pele vai agradecer e muito. Mas voltando aqui ao assunto que eu queria comentar com vocês, que vai ter dias na semana que eu vou falar sobre isso. Olha, há uns 30 anos atrás, nós estávamos na escola bíblica dominical da igreja, né? E de vez em quando o pastor convidava pastores de fora, homens, sabe? Homens temente a Deus, porque eu venho de uma igreja que o pastor tem muito temor de Deus, ele é íntegro, esposo de uma só mulher, sabe, é fiel à esposa dele, nunca traiu, nunca, sabe, nunca houve um comentário baixo a respeito dele, ele tem uma família exemplar, tem netos, então assim, é um pastor assim que, sabe, dá prazer de olhar a conduta dele, né, a conduta da família dele, a conduta dele. Mas há 30 anos atrás, mais ou menos, né, que eu para mais ou para menos, eu não lembro bem, a gente estava na escola bíblica dominical e ele havia convidado um pastor, eu acredito que era um pastor, missionário, não sei, mas era um senhorzinho, era um senhor que naquela época era mais velho do que eu. Se eu estava lá com 32 anos, ele deveria ter uns 50, uns 55 mais ou menos, o moço que foi. E o moço era muito usado em profecias, né, em revelações e tudo. Eu tenho o maior cuidado para com essas coisas, né? Porque o que eu vejo de profecias da carne aí, um monte de gente falando glória a Deus, aleluia, sabe? Por preguiça de ler a Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia, quando a gente conhece a palavra, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, Deus nos dá o discernimento de espíritos, entendeu? Então quando eu vejo uma pessoa falando, um minuto me ser boca de Deus, um monte de coisa, um monte de profecia, só coisa boa, que vai acontecer, que não sei o que, sabe, eu fico com o pé atrás. Por quê? Porque a Bíblia me diz que o Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas era para que tenhamos coragem, bom ânimo, coragem, força. Ele venceu o mundo, sabe? A outra parte, gente, e vós vencerei também, é acrescentado. Não tem essa parte na Bíblia, não. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Entendeu? E nós vencemos o mundo com Jesus. Não é no nosso peito, na nossa raça, não. É com o Senhor Jesus. Sabe? Isso é muito importante. Então, veja bem. Nesses longos dos 40 anos, né? De 40 anos, que faz agora em agosto, que eu entreguei minha vida para Jesus, eu já ouvi muitas coisas. Mas nesse dia na escola bíblica dominical, tinha uma pessoa lá da minha família, tá? Da minha família, do meu sangue, tava uma pessoa lá. E o pastor começou a orar, fazer uma oração, sabe? E essa pessoa da minha família era uma pessoa ativa na igreja. Era uma pessoa assim que pegava a obra do Senhor e fazia a diferença, sabe? E nesse dia eu estava no banco da escola bíblica dominical, meu pai era vivo, isso 30 anos atrás, né? Meu pai estava vivo e muito forte, né? A gente sentado lá, o pastor a chamou à frente e ela com muita relutância, né? Mas ela foi, o pastor começou a profetizar para ela. Eu não guardei toda a profecia, porque a profecia em si foi uma coisa muito linda, sabe? Foi uma coisa muito linda. Ele começou a profetizar e dizer para ela que o Senhor a enviaria a muitos países. E ela tinha uma obra, assim, sabe, fantástica de ganhar jovens, sabe? Jovens problemáticos, sabe? Ela, sabe, tem essa facilidade de ganhar jovens. E ele começou a falar que Deus estava preparando para ela um homem segundo o coração dela. Vou usar minhas palavras. E se vocês estão aí ouvindo e falar que é mentira,
Eu repreendo vocês tudo em nome de Jesus. Porque isso aconteceu e eu não tô aqui para sentar para falar mentira para ninguém, não. Porque eu não ganho nada com isso. Eu não ganho nada nem com o YouTube, ok? Eu gravo porque eu gosto de passar conhecimento da palavra de Deus. Então, gente, veja bem. E ele começou a falar que ela ia, sabe, conhecer vários lugares do mundo, que ela ia fazer a obra dele, ganhar muitas almas para ele, que ele estava colocando, sabe, um varão segundo o coração dele para ela. Gente, para fazer graça para uma turminha, sabe? Que uma turminha que ela batia o pé e falava: eu não me caso, 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 eu não vou me casar, eu não vou, sabe? Para fazer graça para essa turma, né? Porque era a mesma turma que ia lá para casa do meu pai e trancava com ela no quarto. Eu tô assim: escuta, quem traz leva, fica esperta, né? Já matei até a charada de quem que é. Então, gente, presta atenção. Eu sempre falei com ela: cuidado com esse negócio de trancar em quarto com fulana, porque fulana tem aparência de que é muito sensata. Quem traz leva, sabe? Mas não dava ouvido. Não dava ouvido, sabe? E ela levantou, sabe? E desmentiu o profeta na cara dele. Não foi uma, não foi duas, foi muitas vezes, para fazer gracinha para um grupo de pessoas, sabe? Que gostava de falar: ai, como você me faz rir. Entendeu? Porque na igreja também tem esse tipo de raça. Pensa você que vai chegar lá, vai ter um tanto de gente com auréola na cabeça e muito santo. Santo é Deus. Nós precisamos ser santificados nele. Eu lembro que eu falei com ela: você é louca? Você é doida? Como você se levanta contra um homem de Deus e peita ele e desmente ele, sabe? Diante de uma igreja inteira. Porque a escola bíblica, hoje mudou, né? A moda mudou, hoje não tem mais escola dominical, tem seminário, né? Mas naquela época, gente, nós somos alimentados com o mais puro maná de Deus, né? Da palavra do Senhor. Então, assim, era classes divididas, né? Mas a turma dos adultos ficava lá, tendo aula com o pastor, que é um excelente professor, né? Tanto da escola secular, né? Porque ele é um professor mesmo, quanto um professor da Bíblia, né? Então a gente aprendia muito, né? Hoje mudou, hoje transformou a escola dominical em culto, mas tem o seminário. Quem quiser vai. Lá tem gente seminarista que nunca leu, que não sabe ler, e já recebeu o diploma de. Helena, cala a boca, ó. Deleta, que eu não sei deletar essa parte, não. Mas presta atenção. Eu cheguei perto dela e falei assim: você é louca? Você é louca de fazer uma coisa dessa? Desmentir um homem de Deus, desmentir um homem de Deus na frente de todo mundo, para meia dúzia. Achar graça? Você é doida. Os anos se passaram, sabe? É uma pessoa, sabe, que teme ao Senhor, uma pessoa que guarda o seu corpo, é uma pessoa virgem, que hoje já tem mais de 50 anos, né? Posso falar a idade certa aqui, não. Mais de 50 anos, sabe? E pagou caro, pagou muito caro pelo deboche que fez, sabe? Perdeu a bênção, perdeu a oportunidade. Quando eu era solteira, eu batia o pé também e falava: não, eu vou para a África, eu não quero namorar ninguém. Mas no escondido do meu quarto eu pedia ao Senhor alguém que pudesse me amar, que pudesse amar Ele acima de todas as coisas e depois me amar. E depois amar meus filhos. Essa é a oração certa, viu, gente? Quando você for orar pro seu esposo, ou se você está pedindo a Deus um esposo, você ora falando desse jeito: Senhor, que o meu marido ame o Senhor acima de todas as coisas. Depois ele ama a mim. Depois ele ama nossos filhos. Não, ele tem que amar os filhos primeiro. Para com isso, minha filha. Seus filhos crescem, casa, vai ficar só vocês dois estranhos numa casa? Né? Não vai dar certo. Então, gente, veja bem.
sabe? Hoje eu comento com meu marido, sabe? Apesar de todas as lutas que eu já passei, de sabe? Todas as lutas pelo caminho, hoje eu tenho alguém que aquece o meu pé no frio, sabe? Que me faz dar boas risadas, sabe? Que me faz eu olhar no espelho e me sentir bem, me sentir amada, sabe? E olha, gente, que o diabo pelejou. Ele pelejou de todas as formas para que se cumprisse a palavra do pai do meu marido que dizia: você não presta, você não vale nada. Você nunca vai ser ninguém na vida. Sabe? Tem palavras que nós precisamos colocar diante do Senhor, pedir Ele, passa teu sangue. Às vezes uma palavra que foi dita pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, por pessoas que têm a legalidade na sua vida, e de repente você se vê travada, empacada, e não vai nem para um lado nem para o outro. Você precisa de apresentar todas as palavras negativas que foram lançadas sobre a sua vida. Eu pensei durante muito tempo que eu não tinha direito à felicidade, sabe? Porque sempre estava faltando alguma coisa, Eu tinha a cara de pau de chegar diante de Deus e falar com Deus: não foi esse o marido que eu te pedi. Não foi esse o marido que eu te pedi, sabe? Porque quando a gente fica sem a palavra de Deus, sem o conhecimento da palavra de Deus, a gente se torna uma pessoa tola, sabe? E indo à igreja e fazendo a obra na igreja, mas cheia de ressentimentos, cheia de mágoas. Sei por que comigo? Entendeu? Olha, chorar nos pés de Jesus ainda faz um efeito muito grande. Contar para Ele a sua dor ainda faz um efeito muito grande. Sabe, tem um corinho quando eu me converti que diz: conta para Jesus onde é a sua dor. Ele te ajuda a carregar a cruz, sabe? Ele te ajuda. Nenhum problema vem sobre as nossas vidas que nós não podemos aguentar. Se não dermos conta de aguentar esse problema, Deus vem em nosso socorro, porque Ele é nosso Pai. E hoje, gente, sabe, eu vejo uma pessoa frustrada, uma pessoa iracunda, uma pessoa, sabe, que precisa da graça do Senhor, que perdeu o melhor dessa vida. Perdeu a salvação, Helena? Não, porque teme a Deus, vai aos cultos, mas perdeu a bênção que Deus tinha. Pode recuperar ainda hoje? Claro que pode. Deus não mudou, entendeu? Se aproximar diante de Deus: Senhor, eu fui tola, eu fiz isso pra, sabe? Gente, presta atenção. A Bíblia fala que o diabo, ele se transforma em anjo de luz para enganar os próprios escolhidos. O que mais tem acontecido no mundo, no meio cristão hoje, é isso, sabe? Porque muitas vezes, ao invés de você contar o seu problema para Deus, você conta pro ciclano, pro beltrano e pro fulano, menos para Deus. Você desabafa com todo mundo, mas não tem coragem de fechar a porta do seu quarto, ajoelhar e falar com Deus: me ajuda, me socorre, me auxilia, porque tá difícil o meu problema, sabe? Aí o seu marido vai continuar dando problema, sua filha, seu filho vai continuar dando problema, sabe? Porque nós estamos vivendo tempos ruins, sabe? Mas para você, Deus preparou um tempo de glória, sabe? No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, sabe? Tenha fé, tenha perseverança, tenha alegria, tenha disposição. Jesus venceu o mundo, e se você está nele, você vence tudo com ele. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Quando diz homens, em sentido generalizado, é homem e mulher, entendeu? É homem e mulher. O que nós vemos hoje? Um monte de senhoras, né?
de 60, de mais de 60, lutando para ter um rostinho de 20, para ter um corpo de 30, né? Para conversar igual uma adolescente de 17. É ruim isso não, Helena? É muito bom, é claro que é bom cuidar do corpo. Mas essa perseguição da fonte da juventude te tira do caminho de Deus, te tira da presença de Deus, sabe? Quando eu me converti, eu sempre fui uma pessoa que gostei de vestir conforme a moda. Depois que meu pai voltou para casa, depois que nós aceitamos Jesus, depois que eu tive condições, né? Eu fui trabalhar para uma senhora que era dona de um grande ateliê aqui na cidade. Então todo final de semana eu tinha uma roupa da hora, sabe? Que saía na revista Moda, né? Nessas revistas que ela tinha várias revistas, né? Essas revistas de moda, né? Então eu sempre estava estreando roupas da moda, sabe? Eu tinha um corpo que ajudava muito, né? Um corpo, uma cinturinha fininha, então eu estava sempre vestida com lançamento da moda, né? Ela costurava para mim, eu trabalhava para ela, ela não me cobrava a costura, não me cobrava nem o tecido, né? Para essa senhora eu trabalhei 7 anos, né? Eu trabalhei 7 anos na fábrica, depois eu trabalhei 7 anos na casa dela, depois voltei para a fábrica, quando eu me casei, fiquei pouco tempo e saí, né? Mas eu quero dizer para você, teve um dia, sabe, que eu tava tão fissurada com a minha imagem, sabe? Aquela imagem perfeita, aquele corpo perfeito, né? Tudo perfeito, a lei da gravidade ainda não tinha puxado nada para baixo, porque eu não era mãe, eu era solteira, tava tudo em cima, né? E eu tava diante do espelho, deslumbrada com a beleza da roupa, com a beleza do vestido. E eu senti o Espírito Santo falando dentro do meu coração, falando aqui dentro do meu coração. Eu quero o teu coração para mim. Nada disso aí para mim não interessa, sabe? E eu entendi que eu valia mais do que a roupa que eu vestia todo final de semana, do que os saltos que eu colocava, sabe? Do que as maquiagens exuberantes que eu fazia, do que o cabelo bem frisado. Isso quer dizer que nós devemos andar de qualquer coisa? Não, mas eu tinha uma vaidade ao extremo. Eu tinha uma vaidade ao extremo, né? E hoje o mundo tá dando isso pra gente. Não. Você pode ter 70 anos, mas você pode ficar de calcinha e sutiã na rede, sensualizando, e está ridículo, e está feio, né? Qualquer pessoa que tem um aparelho de telefone, cria um canal em algum lugar e fica se exibindo, sabe? E eu gostaria de dizer para você uma coisa, ainda existem homens que preza por uma mulher recatada. Ainda tem homens, eu tenho um filho e eu criei ele para ele ser da esposa dele, e a esposa dele ser dele, entendeu? Eu criei eles assim, eu criei minhas filhas assim, sabe? O meu filho, a primeira vez que ele saiu de casa, ele tinha 21 anos, e assim mesmo, ele chegou mais de 1h da manhã, sabe, gente? Não entrava na minha cabeça que agora ele já era um homem, né? E ele apanhou, sabe? Aí eu já fugia, né? Já era ao extremo, sabe? Mas eu não precisei lutar, eu não preciso lutar com meu filho para que saia das drogas. Graças a Deus, ele é um homem temente a Deus. É um rapaz exemplar, que me respeita, que respeita o pai dele, sabe? Que tem temor pela obra do Senhor, sabe? Um garoto, um homem bonito de se ver, muito lindo de se ver, com aqueles olhos verdes, maravilhoso, né? Que as meninas, minhas filhas, ficam iradas, porque eu orei muito para que ele tivesse o olho da cor do meu, só que o dele é muito verde, né? E as meninas falam que eu não orei por elas, né?
Então veja bem, procura apresentar-se diante de Deus como obreiro, como uma obreira que não tem do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade dentro da sua casa. Helena, eu não sou crente. Eu não estou falando de crente não, lindinho. Eu estou falando de santidade, sabe? Eu oro com muitas pessoas e às vezes, 6 horas da manhã, meu esposo está fazendo café. Quem faz café aqui na minha casa é só ele, né? O meu café não presta, mas o café dele é uma delícia. E às vezes eu tô muitas vezes orando no Zap com determinadas pessoas. Cida Stelid, se você está vendo isso, né? Essa semana foi meio complicado que eu tive que ficar na minha filha, mas não esqueci da oração que nós estamos fazendo, ok? Então eu oro com a pessoa ao vivo e a cores, assim, ó, por telefone a gente ora, a gente tá na campanha de oração e eu oro. E muitas vezes o meu esposo tá aqui, ele vê, ele fica assim, quem é? Com quem você tá conversando? Quem é a pessoa, né? Que ele ora também, só que ele me ouve o tempo todo. Caleb, sábado passado, Caleb tava aqui na minha casa, né? Hoje ele vem também. Porque amanhã tem aula de robótica, então ele vem pra aqui, que é o Daniel que leva. Eu comecei a orar, eu tava aqui na mesa escolhendo feijão, né, e coloquei ele pra me ajudar, e eu comecei a orar em línguas, sabe? Orar em línguas não é isso que você vê na rede aí não, essa papagaiada que esse povo tá falando não. Eu tava orando, pedindo a Deus que enchesse o Caleb do Espírito Santo e que batizasse ele no Espírito Santo. Sabe? E eu tô buscando batismo no Espírito Santo pro Caleb, como eu busquei, quando a gente buscava, quando a gente era uma pequenina igreja chamada Príncipe da Paz. Sabe? Onde tinha meia dúzia de pessoas e nós colocava a boca no pó, a boca no chão e clamava e orava e clamava para que o Espírito Santo viesse sobre nós. E era batismo no Espírito, gente, que enchia o nosso espírito, enchia a nossa alma. Hoje o que a gente vê? Fulano de tal resolveu sair do meio gospel para cantar o secular. Gente, essas pessoas não são exemplo, sabe? Porque uma pessoa que entrega a sua vida para o Senhor Jesus, ela não olha para trás. Uma pessoa que entrega a vida para Jesus não divide palco com Satanás. Não divide. Ai, Helena, a prosa agora é essa, né? Tô me fazendo de fraco para ganhar os fracos. Vai converter, sabe? A palavra de Deus que eu leio, que eu tenho, não fala de homens de Deus se unindo ao pecado para ganhar pecador, não. Era ele sendo luz, sabe? E a luz brilhando nas trevas que atraía 5.000 almas para Jesus. Vai ler o discurso de Paulo, o discurso de Pedro. Vai ler quando eles estavam pregando e ganhando almas para Jesus. Sabe? As pessoas aqui, olha gente, deixa eu falar para você uma coisa. Dança não salva, tá? Dancinhas, que a dança não salva. Falar línguas estranhas não salva. Profetizar não salva. Entendeu? Você pode fazer tudo isso, você pode até fazer milagres. Mas o que salva é o nome do Senhor Jesus. É confessar Jesus como único e suficiente Salvador. É ser luz no meio das trevas. É ser sal para salgar esse mundo fedorento que tá fedendo carniça. Sabe? Nesses 40 anos de cristã, né? Porque crente até o capeta é. Nesses 40 anos, eu nunca vi tanta apostasia da minha vida. Eu nunca vi tantas pessoas apóstatas. Quantas pessoas criando, sabe? Um evangelho mirabolante para atrair pessoas. Oi! O Espírito Santo em você, sabe? A unção do Espírito Santo em você traz avivamento. Você não precisa de ir para o mundo, você não precisa de ir para um cabaré, você não precisa de dividir palco com ninguém, você não precisa de cantar com um cantor secular para que ele conheça Jesus, não. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo.
sabe? Você quer ganhar o seu esposo para Jesus? Seja luz. Esposo, você quer ganhar sua esposa para Jesus? Seja luz. Filho, olha, eu ganhei a minha família inteira para Jesus. Inteira, com o meu testemunho. Não foi falando com eles, ó, vocês vão para o inferno, o que vocês estão fazendo é do diabo, tudo que vocês estão fazendo é do capeta e vocês vão para o inferno. Não, eles viram uma mudança visível na minha vida, sabe? Porque Jesus tem o poder de transformar a água em vinho. Ele transforma a sua vida. De repente você vai ter tanto prazer de falar de Jesus, sabe? De conhecer Jesus. Sabe como eu conheci Jesus? Lendo um folheto onde você vai passar a eternidade, sabe? Era com folhetos que a minha amiga que me ganhou para Jesus deixava na minha máquina, onde eu operava a máquina todos os dias. Eu comia aqueles folhetos. Eu comecei a saciar com aqueles folhetos. De repente, eu fui sentindo tanta necessidade de Deus que eu falei assim, ó, eu não quero mais fumar. O meu corpo é templo do Espírito Santo, sabe? Eu comecei a ter anseio por me batizar. Não estou aqui querendo fazer cabeça de ninguém, estou contando meu testemunho, ok? Eu queria me batizar e hoje eu vejo um monte de líderes, né? O ladrão da cruz não teve tempo de batizar. Acho que até eu já falei isso. O ladrão da cruz não teve tempo de dizimar. O ladrão da cruz não teve tempo de arrepender e fazer tudo certo, porque ele morreu naquele dia. Realmente, não precisou de nada disso, sabe? Ele precisou de reconhecer que aquele que estava ali era o Salvador e pediu para ele, hoje mesmo, e o Senhor falou com ele, hoje mesmo estará no paraíso comigo, quando ele falou, lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no seu reino. Agora eu vou falar com você, você está aí. Tem tempos, conhece a palavra de Deus, tem tempos que o Espírito Santo está chamando você, está convidando você para um novo nascimento, para nascer de novo. E você vem com essa prosa de ladrão da cruz, fique esperto. Ele não teve tempo, mas você tem. Um dia uma pessoa me ligou e falou comigo assim, ó, Helena, eu queria que você, mais de 7 anos na igreja, queria que você orasse para me poder batizar. Eu queria que você orasse por mim para me batizar. Você fica esperta, minha filha. Vou orar para você isso não, isso tá na cara, ué. Vou orar pra você batizar, não, você é doida? Ué, pra que eu vou orar pra que você se batize? Vou orar não. Isso aí é uma decisão sua, já passou da hora, sabe? Tem coisas que a gente precisa de decidir, entendeu? Eu já cansei de falar aqui, olha aqui. Pra doença, Jesus é a cura e deixou os médicos. Pra safadeza não é doença, sabe? É arrependimento de pecado. Entendeu? Então, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Helena, arrependa-se do seu pecado porque é chegado o reino de Deus. Eu não vou ter desculpa quando eu estiver diante do Senhor Jesus. Você não vai ter desculpa, sabe? Porque se você me ouviu dizer que Jesus perdoa os pecados e salva o pecador, não tem desculpa para você, não tem desculpa. Não tem desculpa para mim. Ai, Senhor, eu não preguei não, sabe? Porque eu sou tímida. Mas desce o malho no marido com fulano, com Beltrano, com ciclano, desce o malho nos filhos, desce o malho em todo mundo, né? Tem um monte de mulher aí sentada na frente do telefone profetizando um monte de asneira, sabe? Como se Deus fosse o seu empregado. Não é capaz de missionar pro vizinho da esquerda nem para a direita, não prega nem para sua família. Diz que é missionária usando a palavra de Deus em vão e pregando um monte de mentira. Gente, vamos acordar. Ninguém serve Jesus pela internet, não. Sabe? A Bíblia fala que nós devemos dar frutos
Nós precisamos frutificar, você precisa orar, você precisa de se consagrar, você precisa de dizer, Senhor, eu quero ser santa, porque santo é o Senhor. Me ensina a ser santa, me ensina a lavar a minha boca no sangue de Jesus. Ensina, Senhor, a limpar os meus olhos, a minha mente, sabe? Gente, eu posso dizer para você sem medo de errar. Na minha mente não passa coisas imundas, porque eu não alimento a minha mente com coisas imundas. Eu não falo nenhum tipo de palavrão, sabe? Eu comecei a orar, porque eu falo muito alto, né? Porque eu trabalhei muitos anos na fábrica, então a gente desenvolvia aquele negócio de falar gritando, que as máquinas é muito alta. Então, para chamar o encarregado, para chamar o ajudante, você tinha que falar os gritos. Então, eu desenvolvia os gritos. Eu comecei a orar a Deus, falar com Deus, Senhor, eu não quero gritar. Eu não quero gritar. Eu não quero ficar falar gritado, sabe? E cada dia meu volume tá baixando, tá saindo alto aí pra você, porque quando eu vou falar da palavra de Deus, eu falo meio alto, sabe? Mas parei de gritar com meu marido, oh! Entendeu? Coloquei um freio na minha boca, sabe? E quero lembrar você que esse é o dia que o Senhor fez. Nós vamos nos alegrar muito nele. Porque a alegria dele é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o tolo que vai impedir ninguém? Um beijão, até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir.